Olha, valia a vice-liderança do campeonato. O jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, jogo no Mineirão. O Atlético saiu na frente, mas acabou cedendo a virada para o Corinthians. Vamos dar uma olhada nos gols do jogo. O gol do Atlético é um golaço do Keno, né? Uma plástica indefensável para colocar o Galo na frente. Só que aí a partida corre e em menos de 5 minutos entre um gol e outro, o Corinthians consegue a virada que o coloca na vice-liderança do campeonato. E os 2 gols foram do Fábio Santos. Esse é o primeiro que a gente está vendo de cabeça. E o segundo é no que ele sabe fazer, não vou dizer de melhor, mas sabe fazer muito bem dentro de campo, que é cobrar pênalti. Então foi lá o Fábio Santos, depois do pênalti sofrido pelo Giovani. Análise do VAR, pênalti confirmado. E o Fábio Santos coloca o Corinthians na frente. Com isso, o Corinthians passa o Galo em número de pontos. Estavam empatados na tabela. E agora o Corinthians é o vice-líder do campeonato, num momento em que tem jogadores de volta, reforços chegando. Vamos dar uma olhada no que a gente tem de números dessa partida? Eu quero ouvir o Pascoalzinho sobre a importância dessa vitória. Olha aí, ó, é o saldo, viu? Dos números do Vitor Pereira, né? Desde a chegada dele são 37 jogos, com 16 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Um aproveitamento de pouco mais de 50%. Média de 1,2 gols por jogo feitos e menos de 1 sofrido por partida. O resultado de hoje está aí. Vamos ouvir, então, personagens desse jogo, que aí na sequência eu escuto o Pascoal. Conversei com o Cuca, a gente tem uma relação muito próxima, até por tudo que a gente já viveu juntos, e ele me deixou com total autonomia para tomar as decisões, até porque disse que eu estava aqui no dia a dia, então seria com maior segurança as decisões que eu fosse tomar, e me deu total autonomia e confiança no nosso trabalho. Certamente o Cuca, como utiliza toda a comissão técnica, a gente conversa bastante, nós vamos discutir sobre vários assuntos, né, positivos, negativos, e certamente isso vai ser uma conversa interna e aí ele vai tomar as decisões que ele achar melhor, né? Existiram muitos jogos em que, para fazer uma equipa, era um bocadinho uma equipa de sobrevivência, de tentar estrategicamente de conseguir contrariar o adversário e fazer um golo. Portanto, fomos durante muito tempo, ou durante muitos jogos, uma equipa que, mais resultadista, como vocês dizem, mas que teve que garantir esses pontos para chegar hoje em condições de apresentar um futebol de mais qualidade, porque agora temos soluções, não é? Agora vamos tendo soluções. Durante esta primeira volta podemos ter ficado a uma distância grande das equipas da frente, mas não, continuamos lá no meio. Pronto, e agora jogo com mais argumentos para darmos resposta. Vamos ter já a eliminatória da taça, muito importante para nós. Tá aí, olha, as sonoras, né, as entrevistas do Vitor Pereira e ali do outro lado do campo também. Acho que tem uma coisa em comum, Pascoal, não sei se você concorda comigo, mas essas duas equipes passaram pelo pior momento por motivos diferentes. O Corinthians foi por questão de desfalques, de não ter peças à disposição, de não ter tempo para olhar para isso. E o Atlético foi o turco que acabou não conseguindo manter a qualidade de trabalho que o Cuca fazia. E agora ele reassume. Então a sensação que eu tenho é que são duas equipes que vão crescer daqui para frente. Eu imagino que sim. Eu acho que você tem razão. Eu imagino que sim. Porque não dá para o Atlético continuar jogando esse futebol incipiente que vem jogando nas últimas partidas, né? O Atlético começa o jogo sendo pressionado pelo Corinthians, no meio do primeiro tempo, faz esse gol aí logo de cara, né? Esse gol saiu no comecinho da partida, e a partir daí, o Corinthians se perde um pouco, um golaço do Keno. O Carlos Miguel, o goleiro do Corinthians, tem 2,4 metros e não conseguiu fazer a defesa. Aí vem o gol de cabeça do Corinthians, o Fábio consegue se desvencilhar do Pedrinho, chega na frente dele para cabecear uma bola difícil e acaba fazendo o gol. E aí vem o gol de pênalti, com todo respeito à arbitragem, né? Esse pênalti, qualquer criança que estava na arquibancada tinha visto com a bola em movimento. Ele não precisava ter gasto 5 minutos no VAR, né? Mas aqui no Brasil tudo é assim, o árbitro espera que alguém diga para ele o que ele tem que fazer. Sempre, com a utilização do VAR, o árbitro espera que alguém indique a ele o que tem que fazer. Ele estava na frente do lance, era só ele ter marcado o pênalti. Ele não precisava ter gasto 5 minutos e ter dado um acréscimo de 7 minutos na partida. O Corinthians vira um jogo espetacular. O jogo não foi lá uma beleza plástica, um esplendor de partida, mas é do jeito que o torcedor do Corinthians gosta.
É nessa vai até o fim sofrendo, e a bola aqui, o Atlético aperta e passa a pé, e 2-1 no placar, no finzinho do jogo, todo desse jeito apertado, é do jeito que o torcedor do Corinthians gosta. E sabe o que acontece? O Corinthians, com todos os problemas, teve um momento que o Corinthians tinha 10 jogadores titulares fora. Sim. 10. O Corinthians é vice-líder do campeonato. Isso é que impõe respeito aos adversários, já sabendo que o time do Corinthians vai ter alguns reforços. Hoje, Balbuena em campo. Baita jogador, Balbuena. Baita zagueiro. Fez um bom segundo tempo, um primeiro tempo regular. Bom segundo tempo. E vai encontrando peças, encaixando. Giovani, o Corinthians acabou de contratar esse menino do Capivariano, né? 3 milhões pagou para o Capivariano. E daqui a pouco vai vender por um rio de dinheiro, porque o moleque é muito bom jogador. Enfim, o Corinthians tem jeito de time que a torcida gosta e com a característica que a torcida tanto ama, que é ver o time jogando com alma, com coração, com dedicação. Por isso é que eu nunca desconfio do Corinthians. Desconfiar do Corinthians não dá. E ainda tem o seguinte, né? O Vitor Pereira é bom treinador. Tudo que ele já passou ali serviu para mostrar que ele consegue reformular o próprio trabalho quantas vezes for necessário. Quem está indo muito bem também é o Dorival no Flamengo. A gente vai falar de outra virada na manhã de hoje, na ressacada. Acabou o tabu. O Flamengo conseguiu vencer o Avaí por 2-1. Teve Vidal estreando também. Vamos ver as informações. Olá, fã de esportes. O Flamengo chega à 3ª vitória consecutiva neste Campeonato Brasileiro. 2-1 de virada em cima do Avaí, aqui na ressacada. Os gols da partida feitos por Arthur Chaves para os donos da casa. Além disso, Pedro fez 2 para o Flamengo e conseguiu a virada. O rubro-negro, que chega a 30 pontos e consegue nesse momento figurar o G6 da tabela de classificação, já a equipe do Avaí está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Foi um bom jogo aqui na ressacada. O Avaí no primeiro tempo fazendo uma marcação alta, pressão em cima do adversário, levando muito perigo à área do Flamengo através das bolas aéreas. Fez o primeiro gol, mas depois não conseguiu segurar a vantagem. O Flamengo conseguiu a virada com o Pedro, que fez mais um gol de cabeça, e aí o Avaí se fechou demais na defesa, acabou dando oportunidade ao adversário. Aos 32 minutos do segundo tempo, Vidal estreou com a camisa do Flamengo, teve uma participação discreta, mas participou do lance que resultou no segundo gol do Pedro na partida. Agora nós vamos conferir o que disseram os personagens desse jogo aqui na ressacada. É um campeonato de recuperação do Flamengo, nós não temos outro caminho que não seja irmos tirando esses pontos que serão necessários aí para uma aproximação com as equipes que lideram a pontuação nesse instante. Eu fico feliz com essa recuperação do Pedro, com essa ambição comedida que ele tenha de servir a nossa seleção, de ter um espaço na nossa seleção. Eu acho que Gabriel é assim também, tem que pensar dessa forma, Ribeiro tem que pensar dessa forma, Arrascaeta em relação à sua seleção. Mas, de um modo geral, eu acho que os jogadores que aqui estão têm que terem essa ambição, esse querer. Eu acho que Vidal é um jogador que vai ser importante para a gente. Vamos ter calma, paciência para que ele recupere toda a sua condição, que ele alcance o seu melhor, buscando com uma sequência daqui a pouco. Foram poucos trabalhos com bola e mesmo assim Vidal já se sente assim muito integrado com a equipe. Muy orgulloso, muy agradecido de toda la gente desde el día que pisé Brasil, que sabían todos que venía Flamengo, la gente me tiene un cariño increíble y espero demostrarlo en la cancha, todo ese agradecimiento. Abrazo a ellos y esperar ganar todo con Flamengo. Muchos sueños, muchos recuerdos en mi mente y entrar a la cancha y ayudar a mi compañero a lograr los 3 puntos y creo que se logró. No, física estoy al 100%, ahora me falta ir agarrando ritmo dentro del campo, estar jugando más con mi compañero, conocerlo un poco más, pero físicamente estoy muy bien, me preparé bien y pasé todos los exámenes esta semana, así que me siento muy bien. O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, enfrenta o Atlético Paranaense, jogo no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Já o Avaí joga apenas no próximo domingo, contra o América Mineiro no Independência.
Muita coisa para a gente tratar dessa partida. Claro que o Vidal ainda é uma amostragem muito pequena, mas pode ocupar ali o meio-campo. E olha, tem que olhar o futebol do Pedro. O Dorival deve estar olhando com muito carinho, porque a gente está vendo os números dele desde a chegada do Dorival. Ele é o primeiro em número de jogos, gols, assistências, minutos por partida em gol também. Acho que o Cebolinha chega para ocupar um espaço de campo que antes ia muito bem com o Bruno Henrique, mas a maneira que se descobre do Flamengo jogar sem o Bruno Henrique, ela beneficia o Pedro, e tirá-lo nesse momento do time é impensável, né? Não dá para pensar não ter o Pedro agora, né? O Pedro está encontrando um espaço no Flamengo, ele é o espaço do centroavante. Sim. Jogador igual o Pedro é muito difícil de você encontrar. Centroavante que tem o perfume que a bola gosta. Você pode reparar que a bola bate aqui, bate ali, bate no joelho do zagueiro, vai parar no pé dele. É impressionante o que acontece com o Pedro. O Pedro é um jogador que chama atenção exatamente por essa qualidade que ele tem de finalizador. Um jogador que tem nível para jogar na seleção brasileira. O Brasil ainda não encontrou um centroavante para a Copa do Mundo. Ele pode ser o 9 da seleção brasileira, porque ele tem muita qualidade. Aliás, tinha sido convocado para a seleção olímpica, tinha sido convocado para a seleção brasileira pelo Tite, sofreu uma lesão ainda quando jogava no Fluminense, e eu acho que ele tem todas as possibilidades de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Ele é o 9. O jogador que tem a presença diária, o jogador que a bola carambola aqui, bate ali, sobra no pé dele para ele fazer o gol. Esse é o perfil do Pedro, e todo mundo precisa de um centroavante desse jeito. Repara nesse gol aí, como é que a bola vai? A bola vai bater, vai sobrar, o Gabigol se esforça para cabecear, vai parar no pé dele. Né? E eu acho isso importante, o Pedro é um jogador no personagem. Arturo Vidal, Rei Arturo, jogador de muito, jogadoraço. História no futebol europeu, foi personagem onde passou, e tomara que ele tenha condições de repetir toda essa qualidade e mostrar essa qualidade na equipe do Flamengo. Hoje uma demonstração de poucos minutos, 12 minutos que ele esteve em campo, e a gente espera ver muito mais dele com a qualidade que ele tem, porque é um jogador que vai chamar a atenção, tem muita qualidade para apresentar no futebol brasileiro. Hoje o Flamengo está a 9 pontos do líder. Como disse o Dorival Júnior, está num campeonato de recuperação. São 9 pontos para pelo menos tirar 6, porque tem um confronto direto contra o Palmeiras, na expectativa desses 3 serem conquistados pelo Flamengo. Ô Pascoal, hoje no primeiro tempo o Avaí faz uma marcação muito bem feita ali para cima do Flamengo, né? E o Vidal chega para um espaço de meio campo que pode variar de acordo com a necessidade. Não sei se você vê alguma peça saindo imediatamente, caso ele, obviamente, responda à altura do que se espera. E como é que ele pode mudar, facilitar essa saída de marcação no caso de um jogo como hoje, em condição de 90 minutos? Ele tem qualidade para ser segundo volante ou para ser o terceiro volante. O Flamengo está jogando com 3 volantes, né? Sim. Porque com o Thiago, com o João e com o Everton. O Everton sai para ele entrar, né? O Everton está fazendo um trabalho que ele não fazia no Flamengo. E eu prefiro o Everton jogando nessa função, porque para ele a jogada fica clara. Quando ele sai com a bola dominada, ele é um jogador que tem qualidade no passe, abre-se o espaço para que ele possa fazer um passe para um companheiro melhor, com uma melhor colocação. E eu acho que o Vidal pode fazer isso muito bem também no time do Flamengo. Em alguns momentos o Flamengo pode jogar com um volante, como o João Gomes, e ter 2 volantes de saída, como Everton e Vidal. Eles voltam na composição de meio. E é como disse o Vidal, esperar um pouco de tempo. É que sabe de uma coisa? O Flamengo de 19 não existe mais. E aquele Flamengo que é venerado pela torcida do Flamengo. Aquele Flamengo não existe mais. Esse Flamengo, por incrível que pareça, entrando no segundo turno do Campeonato Brasileiro, ele está ainda sendo montado com o perfil de cada jogador, porque chegou um novo treinador e chegaram novos jogadores. Sim. Já mudou a característica de jogo. Sem o Bruno Henrique, jogam 2 centroavantes, o Gabriel sai um pouco da área. Aí o Everton volta na posição de terceiro volante. E aí as coisas vão se encaminhando dentro de uma situação positiva para o Flamengo nesse momento. Ganhar na ressacada não é fácil. E o Flamengo foi lá e conseguiu